Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender duas coisas. Primeiro, o anagrama e segundo, a etimologia da palavra Among Us. Provavelmente, ou você nunca ouviu falar sobre isso, ou provavelmente você está de saco cheio de ver isso para tudo quanto é lado, né? Afinal, as pessoas de grandes prestígios, os streamers e youtubers estão falando sobre esse jogo aqui, né? Que você basicamente tá numa nave, não sei se é na Terra, no espaço, onde é que tá essa nave, e simplesmente, né, você joga em grupo e existe um impostor que ele tem que assassinar cada membro da nave e existe os tripulantes que têm que sobreviver e fazer-se algumas missões, tá bom? Então o jogo basicamente é isso. Você joga com um bonequinho 2D, entre bits, não sei como é um design bem antigo, tá? Porém, o curioso caso é que esse jogo fez e faz um enorme sucesso. E quando eu vejo essas coisas fazendo sucesso, por exemplo, tá? Eu vejo que tem alguma coisa por trás impulsionando, né? Sempre tem algum pro player, alguém realmente divulgando massivamente para que isso aqui se torne algo assim fenomenal. Como foi com o Slither, né? Se me falha a memória, que simplesmente também representava Lúcifer, tá? Então, volta e meia, eles lançam isso no mercado. Nós temos aqui um vídeo altamente especulativo. Tudo que eu vou falar para você, eu não posso comprovar, é altamente especulativo. É uma conversa para churrasco. Recomendo que você assa sua carne na brasa, né? Tome a sua cervejinha ou o seu suco, né? E simplesmente assista o meu vídeo, porque esse vídeo é especulativo e eu não posso comprovar. Então, um vídeo especulativo, ele funciona dessa maneira. Ninguém pode comprovar nada, mas eu vou expor as informações aqui, tá bom? Então, nós vamos trabalhar em cima dessa palavra, Among Us, ok? Nós vamos estudar o anagrama e vamos estudar a etimologia. Anagrama, etimologia, tá bom? Para poder entender o sucesso por trás desse jogo, porque sempre que eu vejo que alguma coisa se lança no mercado e assim, bomba do nada, de repente, né? Parece até um raio, um relâmpago, já aparece bombando. Eu acredito que essa coisa foi concebida pelo mal, tá? Eu acredito que foi alguma coisa que alavancou isso aí. Tipo aquele jogo, daquele passarinho que tinha que passar em tubos, né? E era um jogo Bird, alguma coisa Bird. Eu não sou muito bom com jogos, tá? Mas era alguma coisa de um passarinho ficar passando, né? Não era Angry Bird, não. Era um passarinho nos tubos verde. Esse jogo, tá? O produtor desse jogo, ele quase se matou e ele queria, né, parar com esse jogo porque ele acreditava, ele que produziu o jogo, que era a maldição, e ele simplesmente só tinha pesadelos com aquele jogo. Então, simplesmente, você vê o fruto, né, que não é só especulativo, mas, de certa maneira, realmente eles concedem a coisa ao adversário e não suportam a pressão. Na verdade é essa. Então, por exemplo, o que é Among Us, tá? Vou pegar um copinho d'água aqui. O que é Among Us? Bom, vamos lá. Us, em inglês, é nós. Nós vamos trabalhar, nós vamos assistir o vídeo. É o contexto que você se inclui com mais pessoas. Então, us é nós. Agora, o que é Among, tá? Among é um anagrama, é Amon mais G. E você vai entender bem esse contexto aqui. Por exemplo, Among, tá? Quando você tem um monte Ermon, Armon, Emon, Amon, que é as traduções do hebraico, porque o hebraico sofreu reformas ortográficas, por exemplo, o hebraico babilônico não é o mesmo do hebraico que se foi difundido na época de Cristo, mas existem várias reformas do hebraico. A reforma dos maçoretas. Então, por exemplo, o monte que desceu os anjos caídos, que causou o maior furdúncio na terra, né, que teve que vir um dilúvio, é o monte Hermon, Armon, tá? É a maneira que se era interpretada na época. Mas a letra H, tá? Ela tem um som meio mudo no hebraico. Por exemplo, Humberto, você lê Humberto. Né? Helicóptero, você lê como é. Então, não estou dizendo que o português é igual ao hebraico. Estou dando um exemplo para você poder entender. Então, o som de H é um som mudo. E o som de R, no hebraico, houve transformações. Por exemplo,
Os maçoretas, né, depois da Babilônia, entre outras reformas, passaram a usar o som mudo na letra R. Tá? Tem até uma discussão sobre o nome de Deus com isso, não vou entrar no caso aqui. Então, quando você coloca a letra H, que já é muda no hebraico, e o R, que passou-se pelos maçoretas a ser um som mudo, você tem a palavra Armon como Amon, ok? Amon significa amaldiçoado. Foi um monte, segundo o livro de Enoque, segundo Gênesis 6, foi um monte que os anjos caídos, os santos sentinelas, enamorados das mulheres, deram origem a gigantes, a todo tipo de coisa maluca que você pode imaginar. Então, simplesmente é o lugar que foi se considerado amaldiçoado, como Armon, Amon. E nós temos o que aqui? Amon, amaldiçoado. As pessoas acabam não prestando atenção nisso, é importante falar. A sua vida inteira você é enganado, meu amigo. Nós vivemos um mundo de ilusões. Por exemplo, tá? Você lembra do TV Cultura? Eu não lembro se era TV Cultura, mas passava um programa de TV chamado Castelo Rá-Tim-Bum, né? Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum. Você sabe o que significa Rá-Tim-Bum em hebraico? Ou simplesmente, né? Ou simplesmente, não só Castelo Rá-Tim-Bum, mas eles cantam parabéns pra você. E no final é big, Rá-Tim-Bum. O que é big? Big é grande, né? Já estão assim, preparando, ó. Brincadeiras. Mas o que é Rá-Tim-Bum? Rá-Tim-Bum em hebraico significa eu te amaldiçoo. Tá? É quando você quer amaldiçoar alguém. Então Castelo Rá-Tim-Bum é o castelo amaldiçoado. Ok? É o castelo amaldiçoado. E quando você canta Rá-Tim-Bum no aniversário, você está cantando para as pessoas, eu te amaldiçoo. Por isso cantam-se assim. É big, eu te amaldiçoo. É big, Rá-Tim-Bum. Então eles estão dizendo que é grande a maldição que eu te amaldiçoo. Então as pessoas, elas são enganadas a vida inteira. Elas não percebem isso, né? Acredito que você nunca sabia que Rá-Tim-Bum significava eu te amaldiçoo. Então, por exemplo, é a mesma coisa que em Amon, tá? Significa o monte que desceram os santos sentinelas, os anjos caídos, que namoraram das mulheres deram origem a gigantes. Amon se transformou num monte amaldiçoado. Então é um anagrama, uma analogia para amaldiçoado. Por isso, us significa nós. Nos amaldiçoe, tá? Só que tem a letra G aqui. Quem está amaldiçoando as pessoas? Adivinha só qual é a entidade com G? Gadu, grande arquiteto do universo, ok? Existem crenças que creem em Gadu. Cada crença tem seu nome, tá? Cada crença, o mundo é muito eclético, cheio de crenças. Cada crença tem seu nome. Inclusive o deus de algumas crenças é Gadu, ok? Então, significa nos, olha aqui, nos amaldiçoe Gadu. Nos amaldiçoe Gadu. Então, simplesmente, Among Us é isso. Nos amaldiçoe Gadu. Mas, claro, né, tem um trabalho cabalista por trás dessa palavra. É óbvio que existe um trabalho cabalista. Por exemplo, a letra A significa alfa. O que é alfa na antiga aliança, no Antigo Testamento? Baal. Tá? Alfa na antiga aliança era o deus punitivo Baal. Não confundir com Deus de Moisés, Deus de Abraão, Deus de Jacó, não confundir. Alfa significa Baal, tá? Na Bíblia é isso. Quem quiser estudar, alfa é Baal. Nós temos o M de Amon, né? Que significa mu, o anagrama para boi. Por que esse anagrama para boi? Porque se você estuda a história da humanidade, tá? Lúcifer é um querubim em português. E o querubim é um anjo de 4 cabeças. Boi, leão, águia e homem. E uma das cabeças desse anjo é o boi. Então, a classe de anjos de Lúcifer é querubim. Então, simplesmente, esse mu vem de boi, representando Baal, que era cultuado no passado como o deus boi. Ok? Então, nós temos aqui alfa, boi, né, dizendo que ele é o deus, Baal, o deus sobre tudo, é um anagrama. Nós temos Omicron, né, ou Omicron, que vem da numerologia cabalista, que significa 70. O que é 70
na Bíblia, Lameque será 70 vezes vingado. Esse aqui está em Gênesis, tá? Lameque será 70 vezes vingado. Tem a ver com Caim, é um assunto muito extenso. Então, simplesmente, tá? O que significa 70 vezes vingado? Quem está vingando? Olha só, o Baal, né, no contexto desse nome, o deus Baal está sendo vingado, ok? Baal é um dos nomes de Lúcifer, tá? Só para te avisar. Então, o Amon, né, com O de Omicron, significa Baal, o deus Baal está sendo vingado. E que significa a letra N, uma entidade, né? Ele pode representar Nu. Nu é um demônio, como também pode ser nós. Nu é um limbo, tá? No entendimento que pode ser tanto o demônio como nós. Então, a tradução fica assim: o deus Baal está sendo vingado pelos demônios. Se você estudar a etimologia de cada letra representada no hebraico, significa o deus Baal está sendo vingado por nós, ou o deus Baal está sendo vingado por demônios. Baal é Lúcifer. Você pode até trocar. Lúcifer está sendo vingado por nós, ou Lúcifer está sendo vingado por demônios. Esse é o nome Among Us, ok? Só que a pessoa que constituiu esse nome, essa pessoa quis criar dois significados. Uma para a linhagem de Sete e uma para a linhagem de Caim, tá? A linhagem de Caim, a linhagem do Tubal-Caim, eu já falei sobre isso no passado, e a linhagem de Sete, a linhagem de Noé, a linhagem que você conhece. Então, tem dois significados, tá? Lúcifer foi vingado por nós ou pelos demônios, né? Esse aqui tem-se a ver com a linhagem, né, de Caim, a linhagem de Sete, e nós temos também com a linhagem de Caim, e a linhagem de Sete significa nos amaldiçoe Gadu. Então, simplesmente, para a linhagem de Sete, o nome Among Us significa nos amaldiçoe Gadu. Mas para a linhagem de Caim, Among Us significa Lúcifer foi vingado pelos demônios ou por nós, tá? Nós somos as pessoas que cultuam Gadu, tá bom? Então esse é o contexto. Inclusive a palavra Amon, que vem de Among, ela, que significa amaldiçoada, se confirma em maldição na numerologia cabalista, tá? Se você pega o significado da numerologia cabalista, a letra A significa 1, a letra M, 30, a letra O, 50, a letra N, 40, a letra G, 7, tá? O pessoal fica achando que o número 7 é um número bom, então tá. A letra U, 200 e a letra S, 90, numerologia cabalista. Então, quando você soma tudo isso, dá 418. Se quiser pausar o vídeo para somar, tá? Inclusive esse quadro está no meu site. 418. O que é 418? 4 mais 1, 5. 5 mais 8, 13. 4 mais 8, 12. Mais 1, 13. O que é 418? 4 mais 1 mais 8. 4 mais 1 mais 8 é 13. 13 é o número do azar. Você tem história sobre sexta-feira 13. Tudo 13 é o número do azar. Inclusive, tem alguns elevadores, né? Que eles não colocam o número 13 no elevador. Colocam tipo 11, 12, 14. Né? Eles já pulam 13, porque 13 é o número amaldiçoado. Então, o nome Among Us, segundo a numerologia cabalista, representa 13, que é amaldiçoado. Isso se confirma com o nome Amon, amaldiçoado. Então, tanto pela numerologia cabalista significa amaldiçoado, como pela etimologia da palavra significa amaldiçoado. É óbvio que eu tenho que falar que é especulação, mas eu não acredito, por exemplo, tá, em coincidências. Tantas coincidências como essa, eu não acredito. Mas também não posso afirmar, né? Também não posso afirmar para você. Então, simplesmente, trata-se sobre esse assunto, tá? Sobre o assunto de maldição. Então, por exemplo, o impostor, agora que você entendeu que pela linhagem de Caim, Lúcifer foi vingado, e pela linhagem de Sete, nós seremos amaldiçoados, né? Você entende que o impostor é Lúcifer. O objetivo do impostor nesse jogo é matar todo mundo. E Lúcifer odeia a raça humana. O objetivo de Lúcifer é matar todo mundo. O objetivo de Lúcifer é atrapalhar o plano divino de Deus. Deus quer salvar as pessoas através da misericórdia divina, e o plano de Lúcifer é atrapalhar as pessoas. Não deixar que elas sejam salvas, que elas sejam mortas e condenadas. Então, o impostor no jogo é Lúcifer, que vai matar a tripulação inteira. Inclusive, no jogo, o impostor sempre o impostor ganha nesse jogo, né? É bem difícil da tripulação ganhar.
E a tripulação é a raça humana, tá? Que tem que sobreviver aí ao impostor que vai matando um por um. Então é um jogo de caça, onde Lúcifer caça aí, tá? A raça humana. Bem dizer pra você, meus amigos, bem dizer pra você, e esse jogo é um entre milhões, tá? É um entre milhões. Dragon Ball, por exemplo, os caras estavam lá Satã, né? Gritando Satã, Satã, não sei o quê. Dragon Ball Piccolo é o nome de um demônio venerado pelos índios. Tinha umas tribos indígenas que ficavam com medo de sair à noite por conta de Piccolo. Você conhece como ET Bilu, ET de Varginha, mas era como eles chamavam na época, né? Piccolo. Então, Piccolo é o nome de simplesmente um demônio. Mas é uma especulação, é só pra você ter uma noção, tá bom? Então assim, foi um vídeo descontraído, tá? Releva, não é a verdade suprema sobre o universo, é apenas uma especulação, tá? E aí, o que você acha sobre esse assunto? Você acha que isso aqui é uma mera coincidência ou de fato tinha algo por trás na criação desse jogo, desse nome? Comente aqui embaixo nos comentários. E esse quadro tem um link aí, tá? Lá na descrição do meu site. Forte abraço.